Salve, meu aluno querido, aqui é o professor Pablo Jamilk mais uma vez, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje vamos aqui com 5 exercícios para você aprender crase de uma vez por todas, viu? E como é que você vai fazer? Vou colocar os exercícios, o slide vai para a tela, você resolve junto comigo e eu explico a matéria para você aprender assim, viu? Se você por um acaso for novo aqui e ainda não fez inscrição, clica aqui do lado, faça inscrição no canal, porque eu sempre posto vídeos, cara, para você aprender língua portuguesa de uma maneira simples e direta, sem enrolação, sem frufru. Carlão, roda a vinheta aí agora para que a gente possa resolver as questões. Simbora! Muito bem, 5 exercícios para aprender crase. Vamos lembrar uma coisa importante? Crase é o fenômeno, tá, que ocorre na língua portuguesa. Este acento aqui é o acento grave, certo? Ele se chama acento grave, ele aparece aqui sobre o A. Ele não se chama acento crase, é acento grave, beleza? Vamos pegar aqui então o primeiro exercício para que a gente possa entender. Você lembra que o acento grave ocorre quando você juntar duas vezes o A preposição com um A, que pode ser artigo, o pronome demonstrativo a ou 3 pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo, somente nessa junção. Então vamos lá. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto ao lado, nesse caso abaixo, né? Recorreu a irmã e a ela se apegou como a uma tábua de salvação. Bem, vamos ver o primeiro caso. Eu tenho o verbo recorrer. Quem recorre? Recorre a. Então existe o a número 1, que é a preposição, saindo do verbo. A palavra irmã é um substantivo feminino. Então eu somo com o a de número 2, o artigo. E essa junção aqui, ó, faz surgir o a com acento indicativo de crase. Só nessa aqui a gente elimina a letra C, beleza? E sabemos que aqui rola um acento grave indicativo de crase. Se você não tivesse certeza disso, eu ia dizer para você, troca a palavra da frente, troca a palavra irmã por irmão e veja como ficaria. Recorreu ao irmão. Agora você vai aprender uma comigo. Quando você puder trocar a por ao, crase nada mal. Quer dizer que essa relação aqui, se for verdadeira, o acento grave está corretamente aplicado. Pablo, e no segundo caso? E a ela se apegou. Perceba que ela é um pronome pessoal, certo? Antes de pronome pessoal, crase faz mal. Você não vai colocar o acento grave aqui. Então, só coloca o a sem acento grave indicativo de crase. Aqui você já eliminou a letra A e a letra D. Agora, vamos observar a última lacuna, como há uma tábua de salvação. Uma é um artigo indefinido. Com palavra indefinida, crase está perdida. Não pode haver o acento grave aqui. Você só coloca o acento grave quando o artigo for definido. Então aqui é somente a preposição, certo? Desse jeito, nós eliminamos a letra B. E o que ficou para nós? Resposta letra E, com acento grave, sem acento grave e sem acento grave. Beleza? Vamos para a próxima questão. Sentou-se a máquina e pôs-se a reescrever uma a uma as páginas do relatório. Bem, vamos observar aqui. Sentou-se a máquina. Pense comigo. Nesse caso, o sentar-se vai chamar uma forma de identificar o lugar ali com uma preposição. Pense, eu poderia dizer sentou-se a máquina, sentou-se ao canto, certo? Então eu preciso de uma preposição a nesse caso. Essa preposição vai se ligar ao artigo que antecede a palavra máquina e vai formar para nós uma locução adverbial com núcleo feminino.
Então, se você tiver adverbial feminino e locução, manda a crase, meu irmão. Sentou-se a máquina. Porque existe uma diferença entre sentar-se à máquina e sentar-se na máquina. Sentar-se à máquina é sentar à frente da máquina, para escrever. Sentar-se na máquina é colocar a máquina e sentar por sobre ela. Então, já eliminamos aqui a letra B. E pôs-se a reescrever. Veja, reescrever é um verbo e aqui existe uma informação muito importante. Antes de verbo, você não pode colocar acento grave indicativo de crase. Pensa comigo, diante de ação, crase é a marcação. Então eu coloco só o A, assim, ó, sem acento grave, bonitinho. E depois, então só para te explicar, sem acento grave, você já eliminou aqui e já eliminou aqui. E ficou fácil de responder agora. Pablo, uma a uma. Veja, eu tenho aqui uma locução com palavra repetida. Quando for esse o caso, eu não vou usar o acento grave indicativo de crase, certo? Principalmente pelo fato de que uma aparece aqui, certo? Como uma forma indefinida, não especificada. Então, resposta é a letra D. Matamos mais uma questão. Vamos ver a próxima. Assinale a frase em que a com acento grave ou as está mal empregado. Letra A. Amores à vista. À vista no sentido de que é possível enxergar. Isso aqui é uma locução. Essa locução com núcleo feminino recebe acento grave. Perfeitíssimo. Não marca essa aqui, certo? Tipo pagamento à vista. Existe o acento grave aí, é obrigatório. Referi-me às 100 razões do amor. Quem se refere, refere-se a alguma coisa. Razão é um substantivo feminino. Então você tem a preposição que sai daqui, tem o artigo que sai daqui, então esse as está correto com acento grave. Desobedeci às limitações sentimentais. Quem obedece, obedece a. Portanto, quem desobedece, desobedece a. Então o acento grave vai ocorrer porque tem uma preposição aqui e limitações está determinado pelo artigo as, né? Troque limitações, por exemplo, por comandos. Desobedeci aos comandos, viu? Então quer dizer que a preposição estava ali. Na letra D, estava meu coração à mercê das paixões. À mercê das paixões. Para você saber, a expressão à mercê de é uma locução prepositiva. Certo? Ela começa com uma preposição, termina com uma preposição e no meio rola um substantivo aqui. Esse substantivo é feminino. Portanto, eu tenho uma preposição combinada com um artigo. Então, vai acontecer ali o fenômeno da crase. Então, não é para marcar essa aqui, porque ele quer errada. Submeteram o amor a provações difíceis. Aqui está o erro. Por quê? Vou explicar. Para você ter um acento grave indicativo de crase, você tem que ter essa fusão. Ali você tinha o A no singular e depois a palavra provações. E depois o substantivo no plural. O que é que nós temos aqui morfologicamente falando? Esse A é uma preposição, certo? Pablo, como é que você sabe? Não poderia ser um artigo? Não, porque se fosse um artigo, ele deveria concordar com provações. E antes dele, o artigo para concordar seria no plural. E é isso que você precisa entender. Quando o a for essa preposição aqui, ó, e a palavra na frente estiver no plural, você vai pensar comigo. A no singular mais palavra no plural, crase nem a pau, certo? Eu não coloco acento grave indicativo de crase aqui. Então a resposta para essa questão, letra E. Vamos para a próxima. Assinale a alternativa em que está correto o uso do acento indicativo de crase. Agora ele quer o caso correto. O autor se comparou a alguém que tem boa memória. Olha, quem se compara a. Até existe a preposição, mas nós temos um problema na questão. A palavra alguém é um pronome indefinido. E eu já disse para você, com pronome indefinido o acento tá, entendeu? Não pode colocar o acento aqui. Letra B. Ele se referiu às pessoas de boa memória. Quem se refere, refere-se a. Beleza.
Pessoas é um substantivo feminino. Antes da palavra pessoas, o cara colocou o as. Então, o acento grave está corretamente empregado aqui, certo? A mais as, você tem como resultado o as com acento grave. A resposta é a letra B. Por que não é a letra C? As pessoas aludem a uma causa específica. Aqui você tem um artigo indefinido. Então, com o artigo indefinido não rola o acento grave. A preposição que vem do verbo aludir, tá beleza, mas aqui não dá para rolar o acento grave. Letra D. Ele passou a ser entendido a partir de suas reflexões sobre a memória. Eu queria muito que aparecesse esse exemplo, porque muita gente erra. Lembra que eu falei para você da locução prepositiva no exercício antecedente? Pois é, aqui você também tem uma locução prepositiva que é formada por uma preposição, um verbo e outra preposição. Pablo, por que não rola acento grave aí, velhão? Explico. Porque antes de verbo não pode haver o acento grave. Então é por isso que este acento aqui, ó, está errado. Beleza? A mercê de existe. Porque, ó, a mercê de. A palavra mercê é um substantivo feminino. Certo? Assim como se eu escrevesse, ó, a espera de. Mesmo caso. Palavra feminina, mas aqui partir é um verbo, então por isso não rola o acento grave. E na letra E está bem fácil. Os livros foram entregues a ele. Ele, além de ser uma palavra masculina, porque o masculino impede o acento grave, eu tenho aqui um pronome pessoal. Com pronome pessoal, crase faz mal. Muito bem, e agora vejamos esta última questão aqui. Assinale a opção incorreta. Incorreta. Com relação ao emprego do acento indicativo de crase. Letra A. O pesquisador deu maior atenção à cidade menos privilegiada. Ora, quem dá atenção a. Preposição está garantida. Cidade é uma palavra feminina, então o artigo também está garantido. Somando o A número 1 com o A número 2, rola o acento grave, tá bonitinho, mas ele quer a incorreta. Letra B. Este resultado estatístico poderia pertencer a qualquer população carente. Veja, aquilo que pertence a, então a preposição, perfeito, aparece. O pepino é a palavra qualquer. Por que, Pablo? Porque a palavra qualquer é um pronome indefinido. E antes de um pronome indefinido, o acento tá, já sabe que não pode, né? E na letra, então a resposta é a letra B. Aqui essa é que está errada, porque não é a C. Mesmo atrasado, o recenseador compareceu à entrevista. Quem comparece, comparece a. Então você tem o a preposição mais o a artigo antes de entrevista. Tá, beleza. A verba aprovada destina-se somente àquela cidade sertaneja. Aquilo que se destina, destina-se a. E aqui ele somou com aquela. Eu falei no início da nossa aula que isso pode acontecer. Aquele, aquela e aquilo são pronomes demonstrativos que permitem que você coloque o acento grave indicativo de crase. Veranópolis soube unir a atividade à prosperidade. Quem une? Une alguma coisa a outra. A preposição está aqui, veio do verbo. Prosperidade é uma palavra feminina. Antes dela rolou o artigo. Portanto, esse acento grave está correto também. Nós vimos aqui 5 questões para você aprender crase. Lógico, se você quiser aprofundar isso, você pode assistir aos outros vídeos do meu canal em que eu falo sobre crase também. Por exemplo, o uso da crase e o macete secreto ou os mandamentos da crase. E se você quiser estudar língua portuguesa comigo, meu site está aqui embaixo. Você pode vir e fazer parte do Método Jamilk, que é o curso mais completo que há de língua portuguesa e que vai fazer você amar essa matéria. Até a nossa próxima aula. Força, guerreiro!